Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com um vídeo de emergência. Bomba. Emergência. Estamos aqui gravando porque Jimmy Butler finalmente foi trocado. Foi do Minnesota Timberwolves para o Philadelphia 76ers. Finalmente. Essa novela tava... Lembra que a gente adiou um monte de preview do podcast? Porque não, o Jimmy Butler vai ser trocado semana que vem. Inclusive, a gente deixou os nossos assinantes votarem quais seriam os previews e o Wolves foi ficando pro final. Porque todo mundo esperando ele ser trocado e não rolou. Não, mas não sobreviveu um mês de temporada. O Wolves teve, acho que, uma viagem de 5 jogos longe de casa, perdeu 5, e aí a conclusão, o que saiu hoje na imprensa gringa, foi que o Tom Thibodeau, o técnico do Wolves, falou, não vai dar pra ganhar assim. Ele não tá jogando bem, o time não tá jogando bem com ele lá, o clima tá uma bosta 6 meses. Desde o ano passado, né? Mas há uns meses tá insuportável e foi na hora de trocar. E aí, pelo jeito, essa troca dos Sixers já tava na mesa e eles fecharam. O mais engraçado foi que parece que eles concordaram em descansar o Jimmy Butler até que a troca acontecesse. Porque, inclusive, existia o risco bizarro de que ele se contundisse e aí você perde. Aí você perde tudo. E acabou, a temporada vai pela privada. E aí, assim que eles avisaram que o jogador ia descansar em definitivo, trocaram. Mas aí foi a troca para os Sixers. O Sixers mandou de volta o Robert Covington, o Dario Saric, o Jared Bayless e uma escolha de segunda rodada do draft de 2022. Não sei se vai ter planeta Terra ainda em 2022, então... A gente não sabe se vai ter o Wolves em 2022. Provavelmente não vai, assim, spoiler, não vai. Spoiler, não vai. O que você achou? Você acha que tem um claro vencedor dessa troca? Um time que se deu muito bem em relação ao outro? É que nesses casos sempre tem. Né? Porque quando você está se livrando de uma grande estrela que está insatisfeita e pediu para sair, você sempre vai receber menos valor do que você envia. É clássico. O que a gente viu nas últimas temporadas, e inclusive foi uma coisa que a gente teve que se acostumar com o tempo, é que começou a vir cada vez menos valor. Toda a troca que ia vindo de grande estrela, né? Desde o Cousins, Paul George. O Paul George, se você olha hoje, parece que foi uma ótima troca pro Pacers. Mas o Saboninho e o Oladipo não era tudo isso na época da troca, não. Na época, não. Mas era isso. A gente, há uns 10 anos atrás, grandes jogadores eram trocados por grandes jogadores. Fala, caramba, olha só, vai movimentar a NBA. Já faz um tempo que esses jogadores são trocados por meia dúzia de bolacha traquinas. Porque desde que mudou a regra e que o contrato dos jogadores, dos melhores jogadores, foram ficando maiores, é um peso muito grande pro time que está recebendo o jogador também. E os contratos hoje são menores de duração do que eram antes. Antes os contratos tinham 7 anos, 6 anos de duração. Agora o máximo é 5 se o cara estiver renovando com o time dele, senão é 4. Então você geralmente está pagando você está trocando por uma superestrela que, apesar de ser espetacular, ganha muito e pode ir embora a qualquer momento. Então tem isso. Os times, em geral, seguram essas superestrelas até o último segundo. E aí... Então quando você troca ela no último ano de contrato, o outro time não tem nenhum tipo de garantia. E o caso do Jimmy Butler era esse. O contrato dele não é dos maiores, é 20 milhões de dólares que ele recebe nessa temporada, mas é o último ano de contrato dele agora. Então todo mundo que fosse trocar pelo Butler corria o risco de ser um aluguel. Exato. Tipo, ficar com ele até o fim do ano e perder. Foi um risco que o Thunder correu ano passado com o Paul George e deu certo. O Paul George ficou, Mas pode dar muito errado. Inclusive, a gente tá vendo o Kawhi Leonard na mesma circunstância, na mesma situação. E o Raptors cruzando os dedos. Os dedos. Se ele ficar, ótimo, parabéns, valeu a pena. E se não ficar? E acabou o Raptors, né? Eles estão apostando que, vamos ganhar o título esse ano? Aí se você quiser ir embora no que vem, tchau, tudo faz. Mas é nessa circunstância que o Jimmy Butler foi trocado e o resultado disso é que vem pouco valor em troca. Eu gostei da troca pro Wolves. Eu achei que veio um bom valor. Que obviamente não é um All-Star. Não é um All-Star, mas eu acho que eles conseguiram um bom valor por um cara que não tá com a melhor imagem do mundo na NBA, né? São 2 times seguidos que ele briga com o vestiário inteiro. E eu não sei se eu trocaria pelo Jimmy Butler hoje. Existe esse receio de que ele não é mais uma figura muito desejável nos vestiários. Especialmente quando você está falando de um time que é jovem, com supostamente personalidades influenciáveis. Ele brigou com a molecada do Bulls, brigou com a molecada do Wolves e vai para um time de molecada, que é o Sixers. Pois é. Eu acho que ele dá um mês para ele tentar dar uma facada no Markelle Fultz. Eu esqueci como arremessa. Idiota.
Eu não acho que não vai dar certo isso. E como assim você não esqueceu como a remessa? Você não tá tentando. Você não tá treinando bastante. Sabe que você precisa de 40 minutos por jogo até acertar. Coitado. Mas foi uma troca a melhor disponível pro Wolves. Existia aquela conversa de que o Rockets estava oferecendo quadrilhões de escolhas de primeira rodada. Eram 4 escolhas de primeira rodada, o boato da notícia do Rockets, mas tem aquela questão de não poder mandar em ano consecutivo, então provavelmente já está envolvida, tipo, a escolha de primeira rodada do Rockets 2023. Que como a gente sabe, talvez o mundo não esteja lá, né? Não, e mesmo se tiver, quem está fazendo essa troca é o Tom Thibodeau, que é técnico e manager do Wolves. Você acha que ele... É por isso que você não mistura as duas funções. Porque ele, como técnico, ele quer ganhar agora. E ele, como manager, deveria pensar, em 2023 o Rockets vai estar todo mundo velho, vai ser uma boa escolha. Mas como técnico, ele pensa, dane-se, não vou estar aqui. Ele, como manager, deveria pensar, caramba, eu sou um péssimo técnico, deveria demitir ele mesmo, né? Isso também. Mas é difícil pensar a longuíssimo prazo. Ele está tentando criar um time que ele possa vencer e a gente sabe que o Thibodeau acredita que pode vencer com esse elenco. Ele sempre... Não, o Thibodeau, mesmo quando ele não acredita, ele acha que você tem que fazer o máximo possível e não tem essa de pensar no ano que vem. A gente viu ele no Bulls, com o Bulls destruído por lesões, sem chance de absolutamente nada, colocando o Jimmy Butler para jogar todos os minutos de um jogo. Minutos um jogo. Porque vai que ganha. Assim, para ele não existe meio termo. Então, não combina com a visão de um manager. Foi uma escolha péssima. Mas enfim, ele conseguiu as melhores peças que foram oferecidas, pelo que a gente sabe, das fofocas de oferta de troca. Tinha o boato dessa do Rockets, de ser 4 escolhas de primeira rodada. Tinha o boato do Heat, que era provavelmente uma escolha de draft mais o Josh Richardson. Ele tá jogando muito bem. Era uma possibilidade. E agora essa dos Sixers, que são 2 jogadores importantes, uma escolha de segunda rodada que não vale tanto. É simbólica. O George Bayless, que tá lá só pra o Bayless nem tava jogando salário, pelos Sixers, então a gente nem sabe como ele tá, mas de qualquer forma. Ninguém se importa com o Bayless. Talvez a mãe do Bayless se importe com o Bayless. Um pouquinho, assim. Mas não, ele entrou só por questões de salário. Tem que bater mais ou menos o salário. O Jimmy Butler tem um contrato de 20 milhões, o Covington de 10, o Saric vai ganhar 3, mais ou menos, que tá no contrato de novato. O Saric é uma pechincha, né? E o Bayless está ganhando 8 milhões por ano. E o contrato do Bayless acaba nessa temporada. O do Saric tem mais o ano que vem, que ele ganha 3 milhões e pouco. E isso quer dizer que se o do Covington é grande, o do vai até 2021. É um contrato mais longo. Se o Thibodeau não quiser receber o George Bayless, como é o último ano de contrato, eles podem dar um buyout, eles podem pagar só o salário de uma vez só e mandar ele para casa. Eu acho que eles vão fazer, até por questão de espaço no elenco, né? Eles estão abrindo mão de um jogador e absorvendo 3. Faz todo sentido. Eu acho que o Bayless já era. Já rodou. Mas abraço pro George Bayless. Acompanha a gente, grande fã do canal. Mas o que eu gostei nessa troca pro Wolves é porque dá arremesso de 3. O Saric não começou tão bem a temporada em arremesso de 3. Mas ele arremessa. Mas ele tá melhorando nas últimas semanas, ele sabe arremessar. O Covington é bom no arremesso de 3 também. É uma coisa que o time precisava. Os dois são bons defensores, que é uma coisa que o time precisa demais. O Covington é mais do que um bom defensor. O Covington é um excelente defensor. E dá um pouco de profundidade pro elenco, no sentido de... Não sei quem vai ser titular, quem vai ser no banco, mas você tem mais opções de variações de quinteto sem encher de reserva, que o banco do Wolves é péssimo. Então você pode fazer formações diferentes, ver quem encaixa com quem se dá bem jogando com o Jeff Teague, quem se dá bem jogando com o Derrick Rose, e faz uma combinação lá, que é uma coisa que faltava pro Wolves. Eles tinham o quinteto titular deles e acabou. Eu acho que muitos times se beneficiam de mandar um jogador muito bom e receber 2 menores em troca. Porque às vezes você não precisa de um único grande talento em quadra. Às vezes, inclusive, esse talento é redundante quando você tem alguns esquemas táticos. É mais importante ter profundidade. E eu acho que o Wolves não tinha absolutamente nenhuma profundidade e fica melhor nesse sentido agora. E o meu problema com o Wolves continua sendo as coisas que não tinham nada a ver com o Jimmy Butler. Então era porque o Karl Anthony Towns está jogando muito pior do que nos últimos 2 anos. Ano passado não foi o melhor ano da vida do Towns, mas muito foi porque ele estava dividindo quadra com o Butler. Então ele arremessou um pouco menos, tudo, mas os aproveitamentos estavam parecidos. Esse ano está um desastre. É um desastre. Ele está se esforçando um pouco mais na defesa, o que não tem tido tanto resultado, mas pelo menos está vendo esforço.
O que é um passo importante porque ele tem o físico necessário para ser um bom defensor. Então, se ele se esforçar, a gente espera que alguma coisa aconteça. E o Wiggins, nossa, ele tá horrível. Ele não foi tão bem ano passado, mas esse ano ele tá pior ainda. Então, a minha questão é, eles pegaram 2 bons role players, né? Jogadores que ajudam, que fazem a função deles, que complementam o elenco. Mas a questão do Wolves são as 2 estrelas que não estão jogando como 2 estrelas. Eles escolheram montar nem sei o se time. eu tô autorizado pela lei do basquete a chamar o Wiggins de estrela. Acho que não dá. A gente pode discutir se você é autorizado a chamar ele de jogador de basquete nesse momento, porque é uma temporada muito difícil para ele. Porque se o Wiggins deslancha, se o problema dele e do Towns era o Butler, era o clima, era a situação, a função deles no time, e eles voltam a deslanchar com o Butler fora, aí tudo bem, aí eu acho que foi uma boa troca. Se não, foi uma boa troca com muitas aspas, porque você resolve um problema interno de relação do grupo, mas o problema maior, que é o Towns e o Wiggins jogando mal, você não resolveu nenhum. O problema do Thibodeau, que é um revolucionário defensor, não fazer esse time jogar bem na defesa, você não resolve de uma hora para outra também. A defesa acho que dá pra gente desistir. Não vai mais acontecer. A gente já viu todos os esforços possíveis. O Thibodeau é um gênio nisso e o time não consegue defender. Eu acho que a gente pode jogar toalha nesse sentido. Agora, o Towns e o Wiggins ainda não são casos perdidos. Eles são muito jovens, ainda é difícil desistir deles. É que eles deslancharam tão cedo, os 2 foram novato do ano, tudo mais, que a gente falou, beleza, agora vai. E o Towns é um caso maravilhoso, porque ele é um dos que a gente chama de unicórnios, que são esses jogadores muito altos e que conseguem fazer muita coisa, inclusive armar o jogo. Mas muitos unicórnios inesperados deram certo. E o Towns, que era um unicórnio óbvio, certeza, evidente, né? Ele foi muito bom desde cá. Não está conseguindo jogar de fato. Mas eu acho que ainda não é hora de jogar a toalha. Acho que dá para dar certo isso. Eu espero que o vestiário melhore o suficiente para que eles se sintam pelo menos motivados, né? Vamos ver se o Wolves, muitos pontos de interrogação ainda, mas com uma novela a menos. Exato. Agora, e lembrando, não tem a desculpa do vestiário. Não tem a desculpa da briga interna, do climão. Aliás, é para os 2 times, né? Os Sixers e o Wolves agora perderam a possibilidade de dar desculpas. Porque o Jimmy Butler é isso. Você cria um trio de superestrelas num time, um grande defensor, um arremessador de 3 pontos. Você pega um cara mais velho também, então você tira um pouco da desculpa da juventude. É isso, agora não tem como dar desculpa. Mas o Wolves, ele não pode dar desculpa mesmo e ele não vai tancar, ele não vai perder de propósito. Não, jamais. O Thibodeau não aceita isso. Então, quem acha que o time agora está se entregando com essa troca, não é verdade. Não acho que é o caso, não. Eu acho que eles fizeram isso só porque eles não estavam ganhando jogos, eles querem voltar a ganhar jogos. Existia uma esperança bizarra no time de que eles começassem a ganhar jogos, mesmo com toda a novela. E se fosse o caso, o Jimmy Butler teria sido segurado. Mas perderam, então. Pelo lado dos Sixers, foi a primeira troca do novo general manager da equipe, que é o Elton Brand, ex-jogador. Então o primeiro negócio dele já foi, bombástico. Tacou tudo na mesa, quebrou, muito fogos louco. de artifício. Parabéns. Foi sensacional. Mas uma dos motivos da contratação do Elton Brand é que ele já fazia parte da franquia. Ele era da equipe que auxiliava o antigo general manager, o Colangelo. E ele é um cara muito ligado no elenco, então ele tem uma relação muito próxima com os outros jogadores. E quem assumiu, quando o Colangelo saiu, depois do esquema do Twitter lá, e quem assumiu interinamente foi o próprio técnico, que foi o Brett Brown, só durante a off-season. Só pra ter alguém, né? Porque só pra ter alguém. O Kevin ensinou a gente que precisa ter alguém, né? E ele falou com todas as palavras, a gente sabe que para ganhar título na NBA precisa de estrela. Então nosso objetivo agora é conseguir mais uma estrela. Eles não disfarçaram que eles tentaram trocar pelo Kawhi Leonard, não disfarçaram que eles iam atrás do Paul George na free agency. Não deu certo os 2, mas eles estavam nessa linha, ninguém aqui tá salvo no elenco, porque se a gente puder trocar por um All-Star, a gente troca. Sabe o que é legal? O Embiid sempre teve com esse mesmo discurso. Porque mesmo quando o time estava indo muito bem e ele estava se consolidando como um dos grandes nomes da NBA, ele ficava no Twitter falando assim, vem jogar comigo. Ele fez pro LeBron, ele né? Fez pro LeBron. Então, ele não tem vergonha de precisar de estrela. Ele não... Essa coisa que a gente critica o Durant, por exemplo, de foi lá pra panela, isso não tá na cabeça da nova geração da NBA. Eles querem ganhar. Eles querem ser campeões, eles querem juntar o máximo de talento possível. Você não quer ser, sei lá, o Kemba Walker.
que tá chegando nos 30 anos de idade, qual que é o melhor jogador que jogou do lado do Kemba Walker? Eu não sei dizer. Eu quero ser o Kemba Walker. Também. Mas os jogadores da NBA não querem. Tá. Não, aí não querem. A parte boa de ser o Kemba Walker, que é ser um atleta da NBA milionário, os outros jogadores já têm isso também. Entendi. E eles não querem, tipo, qual que é o melhor jogador que jogou do lado do Kemba Walker? Qual foi o Big Two, nem o Big Three dele? Quem? O Batum? O Dwight Howard? Dwight Howard, o Jeremy Lin? É triste demais, né? Eles não querem isso, então o Embiid estava tentando recrutar gente pro time já faz um tempo e mostra que o elenco tem o mesmo discurso do general manager, né? O que o Tom Brady fez é o que o Embiid faz de piada há muito tempo. É o que ele faria, né? Ele dá a entender. Exatamente. O que foi uma grande aposta mesmo o que mostra que foi uma grande aposta dos Sixers é que eles podem não conseguir renovar com o Jimmy Butler. Então pode durar até o fim do ano, não dá tão certo. O Butler fala, quer saber, eu vou jogar com, sei lá, vou jogar no Clippers, porque eu tô afim de morar em Los Angeles. Vou no Rockets. Porque eu quero ganhar um título. Então. Porque, não, vou no Rockets porque o Danilo torce pro Rockets. É um bom motivo. Sou muito fã do Bola Presa. Então, não é uma certeza que ele vai ficar. E só por esse aluguel eles abriram mão de 2 dos melhores jogadores deles. O melhor defensor da equipe, possivelmente. E o Ben Simmons tá chegando lá. Acho que o Embiid é melhor. Mas é que o Embiid é apelação. Tirando o Embiid. Tá, mas é... O melhor defensor de perímetro, sim. Sem dúvida. Mas acho que o Ben Simmons tá pau a pau e talvez alcance, eventualmente. Sim. Mas, fora isso, o Saric que é o coringa do time, né? O Saric que substitui qualquer cara, joga qualquer posição, joga no perímetro, fica embaixo da cesta, faz o que for preciso, pega rebote, defesa de ataque, passa. E ele tem mais dificuldade de ser um coringa na defesa, mas ele dá conta, e não são muitos jogadores que fazem isso. E ele é inteligente, então ele é fácil de enfiar em várias funções diferentes. Eles abriram mão disso se o Jimmy Butler for embora. E é um time que já tá sofrendo nessa temporada, sofreu no ano passado até contratar o Bellinelli, e tá sofrendo de novo com arremesso de 3. E perderam 2 caras que chutam de longe, e em troca eles pegaram um que não é dos mais regulares. O Jimmy Butler arremessa de 3, mas tá longe de ser tipo a marca registrada dele. Então é um risco. E ano que vem eles teriam espaço na folha salarial para dar um contrato máximo e contratar uma estrela. Eles poderiam ter esperado. Eles anteciparam isso, porque podia acontecer o que aconteceu esse ano. Eles tinham espaço para fazer uma contratação de peso, ninguém ficou disponível. Quem ficou foi para outros times e ficaram com a mão abanando. Eles falaram, não, agora a gente garante esse cara. Acho que foi mais por esse caminho. Seria muito melhor contratar uma estrela na próxima temporada e manter o Saric e o Covington. Mas acho que eles também não quiseram seria arriscar, outro risco, seria outro tipo de risco. Eles escolheram esse, que é perder 2 jogadores importantes para conseguir um. Eu ficaria meio assim pelo histórico do Jimmy Butler e até pela questão do jeito que ele joga, de não ser especialista em 3 pontos e por ele gostar muito de ficar segurando a bola na mão o tempo inteiro. Tem que ver como ele vai se encaixar com o Ben Simmons. O Fultz já está tendo dificuldade com o Simmons, porque o Fultz, por mais que ele não seja espetacular, ele é bom quando ele tá com a bola na mão. A gente vai ver questões sérias de entrosamento e de encaixe não nesse time. Não é nada automático. Não é nada assim, é completamente fora do normal. Vai ter que criar um monte de soluções bizarras, o que já era uma coisa normal para esses Sixers, porque já é um time estranho, time esquisito. Você precisa fazer encaixes muito complicados e agora tem mais um. Eles têm umas jogadas legais para quando o Simmons não tá com a bola, que fazem uns bloqueios e de repente ele recebe a bola embaixo da cesta. Geralmente ele está sendo marcado por um armador baixinho, ele é gigante, recebe a bola, gira e faz. O Jimmy Butler pode dar esse passe se ele estiver controlando a bola no perímetro, mas aí você tira a bola da mão do Ben Simmons, que é o melhor passador e o cara mais criativo da equipe. Acho que a gente tá construindo cenários na cabeça em que todos esses jogadores são a pior versão deles próprios. É que talvez isso seja o suficiente. Mas eu imagino o Ben Simmons jogando cada vez mais dentro do garrafão. E já recebendo a bola com uma posição dentro do garrafão. Isso significa que a gente abre mão dele ser um dos melhores passadores olhando para a cesta na NBA. E o meu receio é que o Jimmy Butler vire um arremessador. Só. Porque aí era melhor ter o Covington. É mais barato. É que o Jimmy Butler é mais confiante, cria o próprio arremesso no perímetro. Isso é uma coisa que fazia muita falta. A gente viu nos playoffs do ano passado, eles não conseguiam botar a bola na mão do Embiid, porque eles dobravam a marcação, e eles precisavam de um arremesso no fim do jogo. Eu não consigo botar a bola na mão do Embiid porque é marcação dupla automática.
E se eu ponho a bola na mão do Ben Simmons... Ele não arremessa. É um cara que não arremessa, então faltam 5 segundos para acabar o relógio de 24. Ele vai tentar uma infiltração forçada, com marcação, pressão. E aí eles faziam umas jogadas com um monte de corta-luz para tentar deixar o J.J. Redick arremessar. Mas são jogadas que podem não dar certo. E que como o J.J. Redick é o único arremessador, toda a defesa tá olhando para ele. Então era bem complicado. As mais seguro, até para evitar turnover, que foi o problema deles na série contra o Celtics. Tipo, isola o Jimmy Butler no meio da quadra, dá a bola na mão dele e no máximo ele recebe um corta-luz do Embiid. É o básico do básico. Se aliena o Ben Simmons, mas também aprende a arremessar, né, filho? não é... Se ajuda também. Gente, Mas isso é uma coisa muito boa de ter o Jimmy Butler. Eles automaticamente melhoram no final dos jogos. É instantâneo. O receio no resto do jogo, a gente vai ter Ben Simmons e Embiid dentro do garrafão, Jimmy Butler só um arremessador de luxo? Aí é o pior Jimmy Butler que a gente pode ter. Você vai ter que fazer vários ajustes das jogadas que eles já têm desenhadas. Que é um time que é bem rígido, eles não improvisam. Tirando contra-ataque, não é de improviso, não. Então eles vão ter que refazer algumas jogadas para encaixar com o elenco novo. Meu medo é que esse período de adaptação frustre todo mundo. Se eles começarem a perder vários jogos. Tipo, a gente era um time melhor antes. Ou o Jimmy Butler fala, porra, quer saber? Vou embora no fim do ano mesmo. Pode ser. Tem esses riscos de um período de adaptação mais difícil. É que eu tô mais esperançoso com a adaptação fora das quadras do time. Eu acho que o Embiid é simplesmente legal demais. E que o Jimmy Butler vai entrar na dele, eles vão ficar amiguinhos, e que ele vai colocar esses caras pra treinar demais e falar assim, olha, você quer ser campeão, Embiid? Tem que treinar 10 vezes mais do que você treina. E o Embiid vai treinar. Se eles se darem bem fora da quadra, é um bom começo até para essa adaptação dar certo. Para quando as coisas derem errado, eles conversarem até dentro da quadra e não ficar apontando o dedo, que era o que estava acontecendo no Wolves. Eu acho que eles vão aceitar a liderança do Jimmy Butler, eu acho que ele vai encontrar um elenco muito mais comprometido e com muito mais vontade de vencer. Eu acho que o Wolves é um time que acabou se acostumando com perder jogos. E os Sixers, quando começou a perder demais, o time já criou as circunstâncias para que eles pudessem alcançar um outro tipo de patamar. Então não naturalizou a derrota. Então eu acho que o Sixers vai ser um ambiente muito melhor para o Jimmy Butler. Agora, na quadra, eu não sei se eu tenho muita esperança de encaixe. Eu acho que vai ser bem... Eu já tava achando que esse time não tinha muito conserto do ponto de vista tático. Eu acho que com Fultz e Simmons junto eu não enxergo dando certo. Então. Mas, e com Jimmy Butler e Simmons juntos, você repete alguns dos problemas que tinham com o Fultz. Tirando o fato de que se você aliena um pouco o Fultz, tudo bem. Você não mostrou nada até agora? Isso aqui que se vire. Aliás, era só o Fultz ter acertado menos de arremesso, não ter tido aquele drama terrível. E aí teriam trocado ele. É verdade. O Fultz estaria no Wolves agora. Pro Wolves segurar a bomba. Né? E aí você poderia ter mantido o Covington ou o Saric. Pois é. O Fultz agora é amaldiçoado. Você imagina algum time recebendo o Fultz? Só se for pra mandar outra maldição em troca. Vamos trocar maldições? Tipo, esse cara não deu certo no meu time, você quer? Eu acho que precisa só mudar de Ares. Beleza, tá o seu que tá o meu. É tipo quando trocaram o Baby do Raptors pro Jazz. Bem isso. Assim, ele deveria ser bom, mas não funciona aqui. Vamos ver se num outro tipo, clima. Ele fez carreira universitária aí, é outro clima, outro técnico. Outro clima mesmo, talvez seja a umidade. Né? Talvez seja o Canadá. Talvez seja o Maple Syrup. É uma maldição canadense. Então, vamos ver. Eu também não estou tão esperançoso de que em quadra vai dar muito certo. O ideal seria ter feito a troca antes da temporada começar, sem sim, dúvida. Mas foi no começo ainda. Como é um time que visa playoff, precisa dar certo até abril. Se eles embalarem em março, tá tudo bem. Acho que o Sixers se mantém no top 4 do leste. Eles são uma das 4 grandes potências. Talvez a pior versão de cada um dos jogadores seja o bastante para conseguir o topo da conferência. Eu não imagino eles ficando fora de playoff. Aliás, a pior das hipóteses, eu imagino eles, sei lá, em 5º lugar. Atrás, sei lá, de Celtics, Raptors, Pacers e Bucks. Se der tudo errado, eles não pegam mando de quadra. O que não é tão sério. Né? Mas se eles chegarem bem nos playoffs, acho que é o que importa. Fazendo todas essas mudanças. E seria bom eles tentarem fazer o que fizeram no ano passado, né? Que eles pegaram o Bellinelli e o Ilyasova com a temporada já em andamento, quando eles foram dispensados do Hawks. Eles precisam de algum arremessador de 3 pontos. Se eles conseguirem botar uns arremessadores sem precisar fazer outra grande troca, seria ótimo. Qualquer um. Que é um defeito do time que já existia antes da troca e ainda existe agora. Não resolveu.
Talvez tenha até piorado um pouco. Provavelmente piorou. Vamos ver. Vai que o Jimmy Butler é um super arremessador, a gente não sabia. Contra o Lakers ele foi nessa temporada, pelo amor de Deus. Que raiva. Mas é um time divertido, tipo, já era um time muito legal de acompanhar, agora ainda tem... uma pitada dos caras apimentaram. As maiores personalidades da NBA, os maiores personagens. E eles vão ganhar jogos só na defesa. Como eles já ganharam na temporada passada, como eles foram se arrastando nos playoffs por conta disso. Se o Jimmy Butler ajuda a colocar essa identidade defensiva, aí que o Ben Simmons brilha mais. Pois é. Que é forçar erro e contra-ataque. Aí não tem problema. Aí se o Jimmy Butler é o cara que comanda mais o time quando o ataque tá mais parado, de meia quadra, e o Simmons é a correria, é legal. Só que você precisa render bastante, precisa ter bastante contra-ataque. Não são 3 contra-ataques que o Simmons faz e acabou. Então precisa ter tem uma muito coisa volume, do time, precisa ter volume de contra-ataque, e pra isso tem que forçar muito erro, pegar muito rebote e tudo mais. Talvez dê certo. Vai ter tempo para eles tentarem. Espero que eles tentem várias formações diferentes, porque o que aconteceu nos playoffs foi que o time só tinha um único plano, ele só conseguiu jogar de uma única maneira, e quando não encaixou, perderam. Então, vamos ver se eles conseguem algum tipo de repertório, mais profundidade mesmo no esquema tático. Agora, o Wolves tem tempo para se ajeitar. O Wolves resolveu um problema imediato, que é o vestiário, e conseguiu reforçar o elenco, porque essa versão do Jimmy Butler é melhor ter Covington e Saric. Então, pensar no Jimmy Butler pós-briga foi uma melhora de elenco. Agora, eles têm as outras questões que eles já tinham antes para resolver. Eles resolveram um probleminha, que é o vestiário. Agora vê os outros. Faz o Towns jogar, faz o Wiggins jogar. Espero que funcione psicologicamente, porque às vezes não resolve os outros problemas, mas serve de desculpa para você querer resolver. Exatamente. Agora que ele foi embora, então agora eu vou tentar me esforçar. Agora eu vou treinar. O que é bobagem, mas vai que acontece, né? E pro Sixers eles resolvem uma questão que era importante para eles, que era precisamos de outro All-Star. Pegaram agora. Você viu? Isso. Era o que eles queriam, é o que o Embiid pedia tanto, agora tem. Agora as expectativas são maiores, as dificuldades para encaixar essas pessoas vão ser maiores. Vamos ver o que eles tiram disso. É isso? É isso. A gente vai falar mais disso no podcast da próxima semana. Se você só acompanha a gente no YouTube, você pode assistir o podcast no YouTube. Ele vai ao vivo toda quinta-feira à noite. Isso, e aí em áudio você pode encontrar a gente em qualquer agregador de podcast e no Spotify na sexta-feira. E o vídeo, depois que a gente faz ao vivo, fica aí no YouTube. É só você clicar no nosso canal, você assistir. E vamos falar mais de Jimmy Butler. Ele deve estrear na quarta-feira. Legal, então a gente vai poder falar dele em quadra. Perfeito, a gente consegue assistir pelo menos um jogo para comentar. E vamos ver do Wolves. A gente até decorou nosso cenário hoje, a camiseta do Wolves. Saudades, Garnett. Que já era atrapalhado quando o Garnett estava lá. Agora que é atrapalhado e o Garnett não está aí, já era, né? Mas vamos ver eles também, que dó, que pena. Eu torço muito, eu só parei de acreditar porque eu não quero ser o idiota que acredita. Né? Não, vai dar certo sim, 20 anos depois, vai dar certo sim. É isso? É isso. Então valeu, pessoal, até a próxima. Tchau.